Eaton é uma empresa multinacional americana, presente em mais de 175 países, né? E eu destaco que um dos grandes valores que a Eaton tem é a ética. É uma empresa de gerenciamento de energia. A gente até brinca de que a gente não fabrica a energia, mas nós ajudamos as empresas a melhor forma de se gerenciar energias. E qualquer tipo de energia. Então, seja energia elétrica, energia a combustão, energia de qualquer forma que se movimenta, a gente produz componentes para fazer a melhor gestão eficiente dessa energia. A Eaton, ela é constituída, né, basicamente em dois setores. Ela tem a divisão elétrica, que representa grande parte do seu faturamento, mas nós temos também a divisão, que é bem conhecida pelo nosso mercado de reposição automotivo, né, pelo mercado automotivo, que é a divisão industrial, a divisão mobility, onde nós estamos inseridos. Então eu diria que dos 25 bilhões de dólares hoje, a nossa divisão de mobility representa 3,5 bi, é a menor parte. Mas a gente tem mais de 37 plantas espalhadas pelo mundo, né, sendo 4 delas aqui no Brasil. E um grande orgulho que nós temos também é de ter o nosso centro de engenharia também aqui no Brasil. E aí, quando a gente começar a falar um pouquinho de produto, eu vou te explicar um pouquinho melhor o porquê dessa estratégia, né? É uma estratégia que a Eaton tem investido bastante nas suas linhas de produto, que é, obviamente, olhando já para o futuro da mobilidade elétrica, mas sem deixar de investir nos produtos legacy aqui, corrente, né? Aquilo que a gente sabe que ainda vai se manter e perdurar por muito tempo no mercado, que são motores a combustão, híbridos, entre outros. Uma das grandes ações sociais que a Eaton ela promove, né, de estar próximo das sociedades onde ela está, com as 4 plantas que eu comentei, né, nós temos então em Valinhos e Mojimirim, no estado de São Paulo, nós temos uma fábrica em São José dos Campos e também uma fábrica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E nas 4 fábricas, a gente tem essa iniciativa do Formare, que é uma escola para jovens, né, de baixa renda, né, que moram ali próximo das instalações da Eaton e que são selecionados para receber cursos profissionalizantes no contraponto da sua educação tradicional. Né? Então, se o jovem ele estuda de manhã, ele vai receber à tarde esse período dentro da Eaton, todos os dias, que são ações voluntárias dos próprios profissionais da Eaton que promovem esses treinamentos. Né? E aí são cursos profissionalizantes já para inspirando, né, a carreira desses jovens nesse sentido, seja na parte operacional, seja na parte corporativa, da parte funcional. E o grande orgulho que a gente tem de dizer que grande parte desses jovens acaba integrando os nossos funcionários. Né? Eu tenho, por exemplo, na minha equipe 2 pessoas que vieram, inclusive também dessa escola, hoje trabalhando como promotor, como vendedor, vindo, né, dessa geração que, de novo, demonstra o sentimento, que demonstra a vontade, né, de querer trabalhar numa grande indústria e a indústria abrindo essas oportunidades para esses jovens. Então, assim, eu costumo dizer que conflito é diferente de confronto. Conflito nós temos que promover. Confronto não. Então, eu acho que o respeito é acima de tudo. E até usando as palavras que você utilizou, de que não é falta de mão de obra, é falta de capacitação dessa mão de obra. Né? Podemos? Bom dia a todos. Para a gente é um prazer aqui no Podpeças JS, na Seja Águia Cast, tá participando com o pessoal da Eaton. Piton, é uma honra estar recebendo você aqui no Podpeças, no Seja Águia Cast. A Eaton tem uma história muito linda com a JS, uma história de muitos anos. A JS ela sempre priorizou e sempre foi muito leal aos seus fornecedores. Então essa parceria ela é antiga porque acredito que juntos sempre fomos mais fortes, né? Então para mim é um prazer receber você, o Piton, receber o nosso amigo Sebastião, Paula, nosso primeiro Podpeças, depois... Não, é que eu vou falar depois do negócio, calma. Primeiro Podpeças com fornecedor. Não, pelo amor de Deus. Pode voltar? Eu ia falar Pode. Para mim é um prazer, Paula, estar participando com você aqui. É o nosso primeiro podcast, depois dos nossos internos, mas o primeiro com o pessoal de fora, com os fornecedores da JS. Então, que Deus possa abençoar muito, que essas palavras, essas perguntas, essas respostas possam alcançar vários corações. Com certeza. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Seja Águia Podpeças JS, com essa parceria incrível. Hoje nós temos convidados sensacionais e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio, que vai trazer muita novidade e com certeza vai mudar a vida de muitas pessoas. Então assistam até o final, que vale a pena conhecer toda essa história. Nós estamos aqui hoje com os representantes da Eaton, que tem uma grande jornada junto com a JS Peças e também uma jornada mundial.
A Eaton é uma empresa centenária com 114 anos de história de liderança no mercado. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Piton, gerente nacional de vendas, e Sebastião Rodrigues, gerente regional de vendas. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria que vocês, primeiramente, se apresentassem e contassem um pouquinho da jornada e currículo de vocês, que eu acho que é muito interessante para a gente. Legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? O pessoal da JS, um grande parceiro dos nossos negócios aqui no Brasil, né? Então, para nós é um grande privilégio, um grande prazer estar compartilhando algumas informações com vocês aqui e com essa audiência incrível que a gente sabe que vocês têm, essa união de forças, né, nas mídias e que vai atingir um grande público com toda certeza. Bom, meu nome é Fernando, eu sou responsável pelas vendas da Eaton aqui no Brasil, né? Tenho uma trajetória interessante dentro da Eaton, a completar quase 30 anos, né? A gente Fernando na Eaton e aqui é Piton, né? E é Piton. O mercado é Piton. Fernando Piton, né? Então eu tenho essa história com a Eaton, ligada com a Eaton, e muita gente me pergunta por que tanto tempo, né? Eu comecei lá com os 14 anos, tive o privilégio de acompanhar toda essa parceria desde o início da Eaton com a JS, e eu posso te dizer que é de uma parceria de grande sucesso, né? Mas que tem muitas oportunidades para a gente ainda alçar grandes voos, né? Então a gente está nesse propósito. Como eu comentei, eu iniciei lá com 14 anos de idade, né? Numa escola de menores aprendiz e tive a oportunidade de lançar minha trajetória de carreira ali, desenvolver a minha carreira, né? Passando por diversas áreas. Mas desde o início, desde os meus 14 anos, que eu iniciei na área do aftermarket, né? Lembro até hoje ali a gente tinha 3 clientes no aftermarket, hoje nós passamos a barreira dos 700 clientes de vendas, e isso passando por diversas áreas, né? Diversos conhecimentos, então a Eaton ela proporciona essas oportunidades de carreira, então acho que isso fez com que eu, alinhado com os valores da companhia, aos meus valores, é o que me coloca hoje a completar esses 30 anos com muito orgulho dentro da Eaton. Piton, a Eaton é uma fábrica, quando você começou, com quantos anos? 14 14 anos. anos. A fábrica já era no mesmo local? Exatamente. Ela, na verdade, ela era uma antiga instalação da Clark, que a Eaton fez a aquisição em 1996 e, coincidentemente, no primeiro dia da Eaton eu estava lá. Então, Você morava ali perto? Como você chegou na Eaton? Do nada? Exato. A Eaton ela tem essa característica, né, de ser uma grande empresa numa pequena cidade. Não diria que é uma pequena hoje, né, que já passou ali dos 200 mil habitantes, né, a Valinhos. Que grande parte das famílias, né, e meu pai também tem essa trajetória dentro de uma outra grande empresa que era a Rigesa, também em Valinhos. Passou dos seus 30 anos e eu me inspirei muito nele, né? Então eu queria trabalhar numa grande indústria. Tive essa oportunidade de começar ali com os 14 anos sendo um jovem aprendiz e não perdi a oportunidade de continuar. Então, acho que essa é a trajetória ali. Meu amigo, Sebastião, só chama você de Sebastião, de Rodrigues, como que o pessoal costuma te chamar? Sebastião. Sebastião. Faz um breve relato aí sobre a sua experiência, você está na Eaton há quanto tempo, começou aonde? Então, primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, um prazer estar participando aqui com vocês, com a audiência. Eu estou indo para 5 anos de Eaton, iniciei a minha trajetória como promotor técnico na região de Rondônia, Mato Grosso e Acre. Legal. Bem extensa, né? E tem um ano que eu fui promovido para gerente regional aqui, estou sediando agora em Goiás e desenvolvendo essa nova função aí. Então, como o Piton colocou, a Eaton ela dá essa oportunidade de crescimento e é uma das coisas que motiva muita gente lá dentro. Maravilhoso. E para o nosso público que não conhece a Eaton, como que vocês podem explicar o que a Eaton representa no mercado? Qual o impacto mundial que ela tem hoje? A Eaton é uma empresa multinacional americana, presente em mais de 175 países, né? E eu destaco que um dos grandes valores que a Eaton tem é a ética. A gente até estava conversando algum tempo atrás aqui nos bastidores, falando sobre isso, né? Porque é o que nos fortalece no mercado, né? O nosso padrão elevado de ética, onde a gente preserva os negócios frente a concorrências desleais, né? Então a gente acaba protegendo os nossos ativos, os nossos negócios com base nessa ética. Eu acho que o que nos move também como profissional dentro da Eaton é o entusiasmo, né? A responsabilidade, a eficiência, a transparência, tudo aquilo que são valores para a Eaton inegociável, né? Desde a liderança
que hoje ela nos promove isso, né, de forma aberta, clara, e faz com que a gente passe essa mensagem para o mercado de uma forma bem transparente, né, tendo distribuidores conectados com a mesma ética que a gente preserva. Isso acho que é importante e por isso que ela é centenária e vai se manter por muito tempo, né, no mercado. E a Eaton, ela tem outros nichos? Ou porque assim, quando você fala da Eaton, é uma Sim. marca fortíssima, mas fala muito de transmissão e embreagem. Perfeito. Esse é o foco da Eaton, continua sendo o foco da Eaton, ou existe outras? Ô Pablo, a Eaton ela é constituída, né, basicamente em dois setores. Ela tem a divisão elétrica, que representa grande parte do seu faturamento e da quantidade de funcionários e plantas espalhadas pelo mundo. Mas nós temos também a divisão, que é bem conhecida pelo nosso mercado de reposição automotivo, né, pelo mercado automotivo, que é a divisão industrial, a divisão mobility, onde nós estamos inseridos. Né? Então, eu diria que dos 25 bilhões de dólares hoje, a nossa divisão de mobility representa 3,5 bi, é a menor parte. Mas a gente tem mais de 37 plantas espalhadas pelo mundo, né? Sendo 4 delas aqui no Brasil. E um grande orgulho que nós temos também é de ter o nosso centro de engenharia também aqui no Brasil. E aí, quando a gente começar a falar um pouquinho de produto, eu vou te explicar um pouquinho melhor o porquê dessa estratégia. Né? É uma estratégia que a Eaton tem investido bastante nas suas linhas de produto, que é, obviamente, olhando já para o futuro da mobilidade elétrica, mas sem deixar de investir nos produtos legacy aqui, o corrente, né? Aquilo que a gente sabe que ainda vai se manter e perdurar por muito tempo no mercado, que são motores a combustão, híbridos, entre outros. Foi algo que me chamou bastante atenção quando eu fui olhar e conhecer as redes sociais da Eaton, que falava muito sobre sustentabilidade e eletricidade. E falava muito pouco sobre peças. E eu fiquei pensando, tem algo a mais, com certeza. Então, Claro. o foco principal, o maior mercado que eles atuam em si, é esse, então, de eletricidade. A Eaton é uma empresa de gerenciamento de energia. A gente até brinca de que a gente não fabrica a energia, mas nós ajudamos as empresas a melhor forma de se gerenciar energias. E qualquer tipo de energia. Então, seja energia elétrica, energia a combustão, energia de qualquer forma que se movimenta, a gente produz componentes para fazer a melhor gestão eficiente dessa energia. Maravilhoso. Legal. Eu gostaria quando você falou ali, na parte que me toca muito, eu gosto muito, questão de liderança e principalmente de oportunidades, né? Então, sua carreira já é claro, todo esse crescimento dentro da Eaton, né? Essa oportunidade que a Eaton traz. A JS também, uma das coisas que o meu pai sempre fez na operação é valorizar as pessoas internas. Eu lembro que ele falava muito sobre as pessoas que estão perto têm que estar realizando sonhos. Então, assim, nós temos hoje sócios que eram gerentes e viraram sócios. E isso me brilha os olhos. A gente vê empresas que investem nisso, quer ver as pessoas crescendo, quer ver as pessoas evoluindo, né? E eu queria entender, assim, nessa parte de liderança da Eaton, quais são os principais pontos que você fala, rapaz, é uma empresa diferenciada na questão de formar líderes. Você falou muito sobre ética, falou sobre algumas coisas. Mas o que você acha que é um ponto na liderança que é diferenciada na Eaton no mercado? Olha, Pablo, para começar, eu acho que um dos grandes diferenciais da Eaton em relação ao desenvolvimento de pessoas é a forma que ela avalia as pessoas, né? Então, nós temos basicamente duas formas de avaliar os nossos colaboradores, o desempenho dos nossos colaboradores, que não é somente na entrega dos resultados, mas o como ele entrega os resultados. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você avalia as competências necessárias para a entrega do resultado, do como, começa a entrar num âmbito de desenvolvimento de pessoas, né? Então, eu acho que claramente você tem que dar a direção do planejamento estratégico, comunicar metas claras, né, para as pessoas, né, e conseguir o comprometimento dessas pessoas, né? Então, acho que isso é o segredo da Eaton no desenvolvimento delas, né? Obviamente, durante esse processo, você faz o quê? O acompanhamento, né? O feedback contínuo, aonde você acompanha o desenvolvimento das pessoas, não só naquela entrega dos resultados atuais, mas em relação à carreira, né? Ou como que essas pessoas, por exemplo, hoje elas estão buscando o desenvolvimento para dar o seu próximo passo. Né? Eu costumo dizer que a gente tem a filosofia do 70-20-10, onde os 10% fica concentrado em buscar conhecimento, né, em formação, em cursos, em idiomas,
mas dentro dos 70 e dos 20, que eu falo que os 20 até, às vezes é até mais importante, que entra a parte de mentoria, parte de coaching, de você buscar os aliados para seu desenvolvimento. Comportamental. Exato, a parte comportamental, né? Porque aí entra depois no 70, que é a parte mais técnica, de competência técnica da função, mas o cara hoje tem um Copilot, o cara tem um chat GPT, onde você, para se desenvolver tecnicamente, é muito mais rápido do que era antigamente. Então, hoje, o grande desafio da liderança, ele é buscar o desenvolvimento das pessoas comportamentais, né? E aí, nesse sentido, de novo, o acompanhamento próximo, o relacionamento próximo com o teu colaborador, você saber aquilo que ele espera de carreira e ajudar esse colaborador a construir essa escadinha de carreira é um dos grandes segredos que a Eaton tem nesse sentido. E vocês na fábrica, é uma curiosidade que eu tenho, porque na gestão do distribuidor a gente percebe muito isso, né? Na parte de liderança. Existe hoje um movimento na rede social de muita valorização. Então parece que todo mundo é feliz e parece que tudo está certo. E quando você hoje vai dar feedback para alguns liderados, você percebe que as pessoas estão um pouco sensíveis. Então, assim, eles gostam muito de palco. Então, para a hora de elogiar ou na hora de parabenizar, tá todo mundo maravilhosamente bem. Mas quando você precisa de um tete a tete, você percebe que a pessoa não está aberta. Até inconscientemente a pessoa já vem travando a relação assim, de não querer te ouvir. Isso é uma coisa que você acredita que essa geração é um trabalho que vai ter que ser feito, as empresas vão ter que se preocupar muito com isso? Eu acho que sim, Pablo, e já é uma das grandes desafios que toda organização tem, né? Mas a construção de equipes multidisciplinares, ela contribui nisso, né? Então, quando você envolve várias gerações, mistura várias gerações na sua equipe para você ter essa diversidade, isso contribui. Mas um ponto que eu acho que você tocou não é só nem relacionado à geração, mas é relacionado ao momento do mundo, né? Então, assim, eu costumo dizer que conflito é diferente de confronto. Conflito nós temos que promover. Confronto não. Perfeito. Né? Então eu acho que o respeito é acima de tudo. Então quando eu dou um feedback para o meu funcionário, né, seja ele positivo ou negativo, eu tenho que ser fiel e transparente aquilo que eu estou falando, né? Porque nesse sentido nós temos que promover isso mais, né? Conversas claras, transparentes, dos dois lados. Então, acho que esse é o ponto importante para a gente superar, né? Seja esse receio da pessoa receber um feedback negativo, porque não está sendo um feedback negativo, tem que ser construtivo, né? Tem que ser para que a pessoa melhore e dê o seu passo à frente, não dê 2 passos atrás. Né? E essa parte de conflito, ela acho que é um paradigma que tem que ser quebrado, como você falou. Eu gosto muito, porque você só cresce quando você tem debate. Então, você está conversando com as pessoas que você começa a identificar o que você precisa melhorar. Uhum. E na minha gestão aqui, às vezes as pessoas estranham, por exemplo, acontece alguma situação entre vários, eu falo, reúne todos aqui, vamos ouvir todo mundo, vamos falar essa parte. Não, mas ele não vai gostar. Não, rapaz, nós estamos aqui para resolver. Então, assim, eu não quero saber quem está errado, quem está certo. Eu quero saber, nós temos que resolver pelo bem da empresa. Então, como vamos ajustar? É melhor que todo mundo tenha aqui, para não tenha fofoca, não tenha nada. Então, todo mundo senta, vamos decidir o que aconteceu, resolveu, sai. Então, isso hoje em dia é um pouco mais delicado, porque as pessoas vêm um pouco mais sensíveis. Mas é um trabalho que a gente precisa fazer até para fortalecer essa geração, até ajudar essa geração. Eu acrescentaria mais um ponto, né, Pablo, ali nessa jornada, porque além disso tudo, entra o reconhecimento, né, Sebastião? A gente estava conversando agora também, né, de você também saber o momento certo, não perder o momento para você fazer um reconhecimento de um bom trabalho, seja em qualquer circunstância. Né? Então, acho que isso é uma das coisas que a gente também peca, às vezes, de celebrar aquilo que foi feito, né, de forma bem feita. E a gente não pode perder esses momentos. Né? Então, aí, Sebastião, você pode até contribuir, né? Alguns pontos que a gente tem de reconhecimento ali. Então, até queria aproveitar uma coisa muito legal dentro da Eaton. Desde quando eu iniciei nos primeiros treinamentos, eles falam assim, qualquer dúvida, pergunte. Não existe pergunta boba, não existe ideia boba. Eles dão total liberdade pra gente, né? Então, isso aí desde toda a diretoria, todos os líderes, total liberdade. Que às vezes a gente fica acanhado, não vou perguntar porque esse aqui é muito bobo, é muito simples. Mas lá eles dão total liberdade, nos dá total liberdade, na verdade, né? Pra você expressar, seja uma ideia, um projeto, ou seja uma dúvida. Então, isso ajuda muito. Porque às vezes a gente, no dia a dia, alguém de fora chega, tem uma ideia diferenciada, traz isso para a liderança ouve, complementa com o conhecimento que eles têm, dá oportunidade para a gente executar isso no campo, e aí vem o que o Tom acabou colocando.
Aí a gente tem um sistema, pode até falar, né? Sim. Uma avaliação interna, chama E-Star, então, ou seja, aonde desde um companheiro de trabalho até a alta liderança pode, vamos supor, avaliar a gente, né, Tom? Mas, tipo, premiar a gente. Né? Reconhecer. Isso, um né? Entra a reconhecimento, parte do exatamente. reconhecimento. Um né? reconhecimento pela ação. Legal. Então, aí vem o que o Tom falou, isso motiva muito. Porque, olha, foi uma ideia que eu achei que, de repente, não fluiria, mas a liderança junto fez com que a ideia ficasse completa, a execução e aí o reconhecimento. Então, é algo bem diferenciado mesmo que é trabalhar lá dentro com a gente. Show de bola. Nas minhas palestras eu falo muito sobre liderança inspiradora, liderança humanizada. E a gente sabe que hoje as pessoas são treináveis, principalmente na questão de mentalidade. Não existe pessoa burra. Todo o cérebro, ele é treinável. E assim como vocês carregam uma jornada profissional muito linda de crescimento e plano de carreira dentro da Eton, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como você começou com 14 anos. Para os jovens que nos acompanham, para os jovens que, por exemplo, hoje está perdido e acha que não vai ter um futuro, não tem uma perspectiva de ter um plano de carreira. Como que você poderia, usando a sua história, ajudar esses jovens? Porque nós sabemos que no mercado, não só no transporte, mas em vários outros, a gente está com problema de mão de obra. Perfeito. Eu acho que esse problema de mão de obra, ele é generalizado, né? A gente sempre coloca de que, e até usando as palavras que você utilizou, de que não é falta de mão de obra, é falta de capacitação dessa mão de obra. Né? Então, para começo, né, de carreira ali, com os 14 anos, é óbvio que você ainda não sabe o que você quer, você não tem ainda, né, o objeto de carreira, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ali já abre uma perspectiva muito ampla, né? Mas nesse sentido, busque sempre saber aquilo que você quer, né, independente da sua idade. E nesse sentido, vai se especializando e vai se absorvendo conhecimento daquilo que você tem mais facilidade, né? Eu até comento com a minha filha, com meu filho, de que você não vai ser 100% em matemática e 100% em humanas, Sim. né? Então você tem que se dar o seu melhor para você ver aquilo que te traz a paixão, né, para você escolher a tua profissão. E aí, nesse sentido, lá com meus 14 anos de idade, como eu tive essa grande oportunidade de já começar numa grande indústria, e a indústria, ela proporciona diversas áreas, né? Então, você tem lá engenharia, você tem operação, você tem área comercial, você tem área de recursos humanos, e sim, você tem todas as áreas para você leque aí pra você poder escolher. avaliar. E aí, nesse sentido, você experimentar, né? Você se atirar ali, né? Então, eu costumo dizer até para os meus meninos ali, quando a gente está conversando, né, de que experimenta, né? É a hora. Você não vai ter essa oportunidade com a minha idade agora, por exemplo. Né? Então, quando você está ali naquele momento inicial da sua carreira, experimente. Vai se buscar a especialização, né? Estudem, né? Que isso é o que te dá a base para te dar também essa base de carreira. E quando chegar o momento, construa o plano, né? Então, você saiba de que existe um tempo, né? Não vai ser de um dia para o outro que você vai atingir o teu objetivo final de carreira. Eu não atingi ainda, né? Estou nessa jornada de 30 anos, mas construindo, né? É uma escada, né? A gente não queira dar o pulo da terceira, o degrau que você vai cair e aí isso não vai dar certo, né? E conte sempre com aliados. É o que eu costumo dizer sempre. Você não está sozinho nessa jornada, né? E nessa jornada os aliados são importantes para te ajudar nesse sentido, seja na inspiração, seja no desenvolvimento de algumas competências técnicas, seja na parte comportamental. E Né? esse Então, aliado pode vir de qualquer área, né? de qualquer área, qualquer de nível. qualquer nicho, de qualquer segmento, de qualquer mercado, mas que você confie, né, nessa pessoa, olhe pela história dessa pessoa e se inspire, Se inspire. nela. Uma das coisas que toca meu coração, eu acho que nunca falei sobre isso, mas eu já tive um projeto social que era muito voltado a isso. Eu acho que é até um mercado para ser trabalhado pelos psicólogos. Uma das coisas que sempre me deu angústia, eu sempre fui inquieto e ansioso quando eu era jovem, é porque eu sempre queria saber o que eu ia ser, o que eu ia ser, o que eu ia ser. E as escolas hoje, no Brasil, elas não preparam você para isso. Se você fosse matemática, português. Meu filho está morando nos Estados Unidos agora, eu fiquei impressionado, tanto na escola como na faculdade. Existem algumas iniciativas que são totalmente diferentes do Brasil e que alguns psicólogos podem começar a ajudar essas crianças, esses jovens, que é o quê, por exemplo? Quando a criança começa a pensar que ela gosta de medicina, ela começa a fazer algumas ações voltadas à medicina para ela já começar a experimentar
na 7ª, 8ª série, ela vai no hospital, fica ali. Então ela começa na escola a experimentar aquilo que ela acredita que seja interessante para ela. E na faculdade, estava conversando com um amigo do meu filho que está querendo fazer direito lá, você manda o seu currículo para identificar o seu perfil, para saber qual faculdade. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre qual o perfil da faculdade que você tem que ir. Então, essa visão, tanto para a escola como para a universidade, ela é importantíssima, porque você já vai sabendo o que você quer e vai, igual você falou, com toda vontade possível, todo tesão possível para aquele negócio acontecer. Então, acho que isso ele é importante até para os psicólogos, talvez um nicho aí pode crescer, de psicólogos analisar perfil de jovens. Então, por exemplo, quando você é jovem, se você começa a identificar que você é influente, que você é dominante, que você talvez pode se dar bem na área de vendas, pode dar bem na área financeira, pode dar bem na área de logística, facilita eu tomar o caminho, eu decidi o caminho. Então, uma coisa que a gente pode começar a pensar, nesse projeto social era muito voltado para isso, como ajudar esses jovens a tirar um pouco dessa ansiedade, da inquietude de saber o que ele é bom, ou o que ele pode ser bom no futuro. E despertar paixão, né? É isso. Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas elas têm que pensar antes de mais nada, né? Fazer aquilo que você gosta. Eu acho que isso faz uma diferença enorme, né? Na tua trajetória, na tua carreira, né? E quando você encontra isso, você pode ter certeza que mais da metade do caminho já tá andado. E algo que eu gosto de compartilhar também em relação à minha história de vida, minha história profissional, é porque às vezes a gente vai comunicar com um jovem, por exemplo, que está num abrigo. Porque o CSNAT atende muitos jovens de abrigos que não têm perspectiva de futuro, não tiveram base familiar. Eles nem sabem o que eles gostam, nem conseguem imaginar oportunidades. E quando eu tinha 13 para 14 anos, eu já começava a desmontar motor de moto, porque eu gostava de aumentar a potência das motos para correr no arrancadão. Olha! Eu nem imaginava isso. E aí, algo muito curioso agora você falando me veio à memória. Com 17 anos, eu fui trabalhar como menor aprendiz numa concessionária Honda como telefonista. E foi algo que despertou paixão em mim. Só que era algo que já tinha lá atrás que estava adormecido. E em 15 dias, eu tive uma oportunidade de assumir o setor de peças. Só que, resumindo, eu nunca tipo assim, não imaginava o nome das peças. Como que eu ia assumir aquela função? Eu lembro que eu ficava até 2 horas da manhã estudando sobre peças de moto para poder vender. E 3 meses depois eu já estava fazendo curso de mecânica. Então, talvez para a pessoa e para o jovem que está nos assistindo, ele pode despertar uma paixão que ele não sonha, mas ele vai gostar de algo. Então, não é impossível você descobrir algo que você goste. E depois, com todo o fluir da minha carreira profissional, me tornei motorista de caminhão e eu nunca imaginei gravar vídeos ou falar para um monte de gente em público, em palestras. Então, eu tive sempre grandes líderes. E o dono das concessionárias Honda falava assim para mim: Paula, quando a porta estiver fechada, pula a janela. Então, para as pessoas que não têm oportunidade hoje, se a porta estiver fechada, pula a janela. Não desista, porque é possível construir um futuro. E algo interessante que eu vi também que vocês fazem é uma escola para jovens aprendizes, e foi até isso que você comentou que iniciou a sua carreira. Compartilha pra gente, para que talvez seja uma oportunidade para quem está nos assistindo. Legal, isso é uma das grandes ações sociais que a Eaton ela promove, né, de estar próximo das sociedades onde ela está, com as 4 plantas que eu comentei, né, nós temos então em Valinhos e Mojimirim, no estado de São Paulo, nós temos uma fábrica em São José dos Campos e também uma fábrica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e nas 4 fábricas a gente tem essa iniciativa do Formare, que é uma escola para jovens, né, de baixa renda, né, que moram ali próximo das instalações da Eaton e que são selecionados para receber cursos profissionalizantes no contraponto da sua educação tradicional, né? Então, se o jovem ele estuda de manhã, ele vai receber à tarde esse período dentro da Eaton, todos os dias, que são ações voluntárias dos próprios profissionais da Eaton que promovem esses treinamentos, né? E aí são cursos profissionalizantes já para inspirando, né, a carreira desses jovens nesse sentido, seja da parte operacional, seja da parte corporativa, da parte funcional. E o grande orgulho que a gente tem de dizer que grande parte desses jovens acaba integrando os nossos funcionários, né? Eu tenho, por exemplo, na minha equipe 2 pessoas que vieram, inclusive também dessa escola, hoje trabalhando como promotor, como vendedor, vindo, né, dessa geração que, de novo, demonstra o sentimento, que demonstra a vontade, né, de querer trabalhar numa grande indústria, e a indústria abrindo essas oportunidades para esses jovens. Eu imagino como deve ser gostoso para vocês da Eaton ver essa gratidão, que esse povo deve ter uma gratidão por vocês, esse pessoal, assim,
quando você capacita a pessoa e você coloca ela no mercado, então você usa ela como banco de dados e a própria fábrica utiliza eles como colaboradores no futuro para participar da equipe. Deve ser uma gratidão e eles devem vestir muita camisa do time, né? Acaba sendo uma moeda de troca, né, Pablo? Então é a Eaton, né, que ela tem todo o crescimento, né, na sociedade que ela tem e devolvendo isso para a sociedade Verdade. também. Eu acho que além, lógico, né, isso é uma das iniciativas de ações sociais que a Eaton tem no mercado. Existem diversas outras e o que é mais legal da Eaton, né, ela estimula, ela promove ações sociais para os seus colaboradores, né? Então nós temos inclusive reconhecimentos globais. Inclusive, esse ano, um dos funcionários nosso de Caxias do Sul foi reconhecido globalmente num prêmio James Stover que a gente tem sobre ação social. Então, foi reconhecido o melhor trabalho social Legal. no globo, né? Então, nós temos vários brasileiros que já foram. Esse ano, inclusive, foi essa pessoa de Caxias que faz uma ação social muito legal lá no Sul, inclusive relacionada aos desastres que nós tivemos lá no Sul. Né? Então ele tem uma equipe de jipes e ele auxiliava esse pessoal lá durante o desastre e foi bem legal o trabalho que ele fez e foi reconhecido. Legal, show de bola. Incrível, eu fico feliz porque eu sou gaúcha. Então, quando aconteceu toda aquela tragédia, a gente montou mais de 40 bases no Brasil. Os transportadores também ajudaram muito, levando as doações que a gente conseguia arrecadar. E saber que pessoas do Sul estão ainda trabalhando em prol de ajudar o próximo é muito bom, né, Paulo? Com certeza. Esse ano a gente teve o privilégio também de ter a nossa primeira convenção, já são 17 e não foi para 18 edições que a gente faz da nossa convenção de vendas, nós fizemos em Caxias do Sul. Né? E foi um momento bem interessante porque a planta estava comemorando o aniversário, fizemos a convenção, o reconhecimento dessas pessoas que também trabalharam nessa ação social do Sul, né? Então isso foi um momento assim bem emocionante e bem né? legal. Legal. E gostaria, Piton, de ouvir essa parte de liderança. Uma das coisas que tem mudado muito a minha vida, de uns 5 anos para cá, é essa busca da espiritualidade. Acho que tem alguns movimentos que vêm ajudando muito. Eu tenho escutado quase que todos os dias o Café com Deus Pai. Eu também acredito muito no movimento Legendários. Eu já fiz Legendários, ainda não servi, mas quero servir. É um movimento que ajuda bastante na parte de mostrar alguns valores para alguns homens e também ajudar na evolução. E quando a gente fala de legendários, a gente fala do Jesus, que eles consideram que seja o legendário número 1. O quanto isso, no dia a dia, contribui para o líder, né, essa busca pela espiritualidade, essa busca de estar mais próximo, ter mais conexão aí com Jesus, com Deus. Bom ponto, Pablo. Eu acho que eu destacaria o equilíbrio, né? Tá tranquilo? Espiritualidade. Tranquilo. Posso começar? Quer que eu volte ou não? Quer que volta ou não? Você arruma Só aí. ele continua. Bom, Pablo, eu acho que bom ponto. Eu acho que isso está ligado aos equilíbrios que a gente busca na vida, seja no campo espiritual, seja no campo físico, no campo mental. Né? Eu acho que cada pessoa ela tem que buscar esse equilíbrio, né? Esquecer os extremos, que eu acho que o mundo está se perdendo bastante nisso. Isso é uma das coisas que eu tenho buscado também continuamente, né? De estar bem fisicamente, de estar bem psicologicamente, para que você seja um exemplo para os seus liderados, para as pessoas que estão se inspirando em você, né? E que você seja o exemplo, né? Então eu acho que esse ponto ele é extremamente importante também para você ser um exemplo daquelas pessoas que estão olhando para você continuamente, né? Se inspirando no dia a dia para crescer na vida, na organização, seja na parte profissional, na parte pessoal, e com certeza o espiritualismo aí ele é importante nesse ponto. Show de bola. E na sua visão, Sebastião, como você vê essa questão? Eu sou meio suspeito a falar, porque sou cristão, então venho de igreja evangélica, então tenho muita crença, então entendo que é essencial. Concordo, então você tem que ter o equilíbrio, não pode simplesmente, às vezes, abandonar a ação e ficar na oração. Então, oração, orar e agir, é o equilíbrio. Mas eu entendo que a fé, a crença, ela te fortalece muito, até nos momentos de adversidade, nos momentos de lutas. Hoje mesmo, o mercado tem passado por um momento muito desafiador, seja para o mecânico, distribuidor, a indústria. Então, ou seja, você tem que se agarrar a algo que te fortaleça. E eu entendo que nesse momento, a fé, ela te ajuda a superar esses desafios. Quando eu falei de alguns movimentos, um outro também muito interessante, que até dar um exemplo aqui, que aconteceu comigo agora recente, indo para Brasília, o The Chosen. Eu tenho assistido muito The Chosen, né? O filme, a série, e agora recente eu vi uma parte lá onde Jesus para um tempão para ouvir
uma pessoa. Depois que ela ouve a pessoa, ela dá uma resposta muito direta. E ali, indo pra Brasília, eu tinha assistido à noite. E isso aí fica no inconsciente, é normal. Então, quanto mais coisas boas você colocar no inconsciente, mais você tem uma vida com esperança, né? E eu indo pra Brasília, eu comecei a pensar, falei, rapaz, se Jesus parava pra ouvir tantas pessoas, por que que eu sou tão impaciente? E por que que eu sou tão acelerado e falo muito, em vez de ouvir, né? Então, eu acho que esses movimentos que você acaba vendo através de Jesus ser uma inspiração como liderança, ele serve até mesmo para você criar cada vez mais esperança e você ter um gatilho ali, sempre ter ali um start, ali ter um insight de algo que você assistiu ou que você leu. Então, eu acho bastante interessante, por isso que eu perguntei para vocês. A Paula também gosta muito desse assunto, né, Paula? Vou compartilhar um pouquinho. Quando a gente usa o nome Jesus, às vezes as pessoas já ficam espantadas porque conectam Jesus com religião. Mas já deixando bem claro para quem está nos assistindo, Jesus não é religião, porque Jesus veio para trazer vida. E ele é o maior exemplo de liderança da história. E é o exemplo que eu sigo de liderança, uso nos meus treinamentos, porque ele tinha milhões de pessoas que apenas o seguiam, sem ter nada para oferecer. Ele era um carpinteiro apenas. E Sem internet, né? sem internet, imagina. E olha só, primeiro ele separou 70 pessoas. Depois ele selecionou 12. E depois 3. E esses 3 conseguiram revolucionar a história dele. Até que hoje tem mais de 2 bilhões de fiéis que seguem o exemplo de liderança que ele introduziu há 2.000 anos atrás. Perfeito. Então ele é o maior exemplo de liderança. Ele não tinha nada para oferecer, apenas instrução. Então, quando a gente fala de Jesus, não tem nada a ver com religião. E eu gosto bastante de falar nos meus treinamentos sobre ciência. Eu amo ciência e amo neurociência. Hoje já é comprovado pela ciência, o nosso cérebro ele é dividido em 2 partes, certo? Sim. QI, que é inteligência intelectual, e QE, inteligência emocional. Só que a ciência já comprovou que ao redor dessas 2 partes do cérebro existe a inteligência espiritual. E aí a gente pode chamar de energia, de fé. Vocês que estão nos assistindo podem chamar do que quiser, mas é Deus que foi o criador do universo. E isso já é comprovado pela ciência. Então não tem mais o que a gente discutir sobre isso. E quando você consegue dominar a inteligência intelectual, inteligência emocional, vai faltar algo, porque você ainda não dominou a inteligência espiritual. Então, quando a pessoa começa a estudar essa inteligência para ativar que está dentro de nós, que Deus está dentro de nós, você domina todas as outras coisas. E a sabedoria, você só conquista quando você ativa a sua inteligência espiritual. Perfeito. Legal. Então, E eu, quando falo de religião, né, por muitos anos eu fugi da religião, então acho que um dos caras que mais teve crença com religião. Então não gostava de evangélico, porque gritava demais, e hoje eu tô com o Rinaldo lá na igreja. Não gostava de católico, minha mãe é muito católica, ela sempre foi muito católica, fazia terço, tudo, mas às vezes falava que preto era roqueiro e fumava, então assim, eu falava, se tá indo pra igreja porque tem preconceito, então eu às vezes também tinha um pouco de restrição com o católico, o espírita, eu gostava das doações do espírita, mas eu sentia que ali algumas coisas não ficavam claras pra mim. E foi quando, depois de uma grande dificuldade familiar, eu fui buscar a Bíblia. Que aí eu vi, cara, é sobre Jesus e sobre a Bíblia, não é sobre religião. E uma das coisas que virou minha chave, até eu agradeço muito o Pablo Marçal na época de um evento que eu participei com ele, onde ele falou assim, rapaz, lá em casa eu leio a Bíblia Adventista para meus filhos. É a Bíblia mais fácil de se entender, para criança entender. Só que na hora que chega a página do sábado que não pode trabalhar, eu pulo, porque para mim isso aí não é da Bíblia. Aí eu falei, caramba, eu tô distanciando de Deus porque eu tô com um monte de crença com religião. Quer saber uma coisa? Eu vou procurar a fonte, o caminho, que é o mais importante. E ali virou minha chave. E essa parte espiritual, ela é fundamental pra gente poder. E aí, jovens, se você tiver a oportunidade de começar a ler a Bíblia, não, às vezes você já começa, nossa, lê tudo aquilo ali. Começa no devocional. O devocional sempre tem uma passagem, vai ler aquela passagem. Eu acho que é o início pra tudo, principalmente as pessoas que hoje são ansiosas ou que têm a mente acelerada. Começa aos poucos, todo dia evoluindo. Quando você vai ver, você já tem muito conhecimento bíblico e sobre Jesus. Posso até complementar? Eclesiastes, Provérbios, são livros de sabedoria sensacionais. Vai ajudar, vai aconselhar muito. Muito jovem. Até para a área que nós estávamos conversando aqui anteriormente, liderança, de se tornar uma pessoa Gestão, melhor, de gestão, porque ali realmente são palavras que... Cuidado que ali bate muito também. Você vai aprender muita coisa na dor ali, mas é o caminho. Mas é o caminho, legal. mas o confronto faz a gente evoluir, né? É isso. Verdade. Se não fossem os meus grandes líderes falar o potencial que você eu tem. nem imaginava, hoje eu não estaria aqui compartilhando esse momento maravilhoso com vocês. Perfeito. Então, eu já quero agradecer a presença. Espero que vocês possam estar muitas outras vezes conosco aqui.
foi de grande valor. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão receber algo no coração delas e podem sim usar o exemplo de vocês para crescer, para construir oportunidade. E muito obrigada pela presença. Que Deus abençoe muito a Eton, que a Eton continue crescendo, que elas continuem dando oportunidade para profissionais de qualidade igual vocês, que vocês continuem também fazendo história, não só na Eton, como na família de vocês, em todo local que vocês forem, e que a JS possa continuar essa parceria por muitos e muitos anos, fortalecendo e atendendo os nossos clientes, que está espalhado aí pelo Brasil todo, e se Deus quiser, futuramente no mundo inteiro, né? Que a JS também possa expandir aí, conforme a Eton, e ser uma empresa mundial. Sucesso e gratidão por tudo. A nós todos. E é isso, pessoal. Vamos fazer um brinde não- aqui, né? Sempre tem um brinde a Eton, sucesso, um brinde a vocês. E Tamo junto. lembrando a todos que estão nos assistindo, não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo para que a gente atinja muitas outras pessoas que podem sim mudar a sua vida. Então, um beijo a todos. Até Tamo mais. junto. Tamo junto. Obrigado, amigo. Valeu. Obrigado. Show.